Bom dia a todos os participantes que hoje nos acompanham no nosso segundo dia do nosso Congresso Master de Ortodontia Online, IOA, Ideological. Gostaria de dizer que ontem foi um grande dia para todos nós. Terminamos por volta das 8 horas da noite e todos muito felizes com as excelentes palestras que tivemos, com a participação de todos vocês também, que é essencial para que o evento se torne esse sucesso que se tornou. Gostaria de agradecer muito, em nome aqui da empresa Newon de conteúdos online ligados à odontologia, a presença e o aceite do convite do professor Luiz Fernando. É uma grande honra poder contar com um professor com uma palestra de tão grande peso, de um profissional de excelência como nós sabemos que o professor é. Então, toda essa disponibilidade do professor junto com a Ideological, a gente fica muito, muito, muito feliz mesmo e deseja que seja uma parceria muito duradoura, porque são duas empresas muito fortes que com certeza fará uma grande dupla de sucesso. Bom, gostaria de primeiro passar a palavra para o professor Cristiano também, para suas considerações, antes do início da aula do professor Luiz Fernando. Professor Cristiano, por favor. Sou Luiz Fernando, então gostaria de agradecer muito a presença do professor, agradecer em nome da nossa equipe Ortho Intelligence, nossa equipe de ortodontia aqui da Rede OA. Muito obrigado, né? A gente sabe quão valoroso é o tempo do professor e o professor dispondo desse tempo para transmitir todo esse conhecimento, pura gratidão que a gente tem. Agora a Rafaela vai fazer todo o início da apresentação para que a gente possa dar início do segundo dia do nosso congresso. Bom dia. Bom, é um prazer começar o sábado com uma palestra do professor Luiz Fernando. E como essa palestra vai ser gravada, eu queria pedir o direito de imagem e som, professor Luiz Fernando. Autorizado. Autorizado? Então, fique à vontade, uma boa palestra e que tudo ocorra bem. Ok, muito obrigado. Professor, então, como o professor já viu no dia de ontem, nós vamos ficar com o vídeo e o áudio desligado, mas qualquer intercorrência que possa vir a acontecer durante a palestra, o professor só pede o auxílio que a gente já aparece para ajudá-lo em qualquer probleminha que aparecer, tá bom? Ok, muito obrigado. Imagina. Então, bom dia a todos. É um prazer muito grande poder estar participando do Congresso Master de Ortodontia Online. Eu assisti às palestras ontem, gostei demais. Vocês estão de parabéns pela organização, pela grade que montaram, pelo conteúdo científico que estamos compartilhando aí ontem e tenho certeza que no dia de hoje também. Então, muito obrigado à rede IOA, a Ideological, a New One e a Ortho Intelligence por esse evento. E eu gostaria de um agradecimento especial ao meu amigo Tufi, da Ideological. Tufi é um parceiro nosso já antigo e agora recentemente se tornou um parceiro também lá do nosso curso de pós-graduação em ortodontia das ciências médicas, Excel, aqui em Belo Horizonte. Então, a partir de então, nós estamos tendo um contato muito maior. Então, muito obrigado ao Tufi. Parece que ele vai estar aí nos acompanhando também. É um prazer, viu, Tufi? Estar junto com a Ideological. Muito bem, eu sou aqui de Belo Horizonte, fiz minha especialização e depois fiz meu mestrado no curso de ortodontia da PUC Minas. Atualmente, eu sou professor do curso de especialização em ortodontia da Excel Ciências Médicas de Minas Gerais. A Ciências Médicas de Minas Gerais é uma faculdade muito conhecida aqui em Minas Gerais, no Brasil, pelo curso de medicina. É um dos cursos mais antigos de medicina que nós temos aqui. E, recentemente, eles resolveram montar o programa de odontologia. Então, começamos agora com os cursos de pós-graduação. Então, um deles é o de ortodontia, do qual eu faço parte com a maior honra. Eu sou professor visitante do Departamento de Ortodontia da Kyung Hee University, em Seul, na Coreia do Sul,
que é de onde veio essa minha afinidade com o aparelho MARP. Eu vou explicar mais para frente. Sou o coordenador do curso de Ortodontia Biocreativa. Essa filosofia eu trouxe da Coreia do Sul. Então, montei um curso aqui no Brasil. Esse curso é dado lá na Faculdade de Ciências Médicas também. Sou diplomado pelo Board Brasileiro de Ortodontia e Ortopedia Facial, BBO, e fui ex-presidente da Associação Brasileira de Ortodontia aqui de Minas Gerais. Então, eu gostaria, né, de dizer que eu me propus a falar sobre MARP, e o tema da aula é Ancoragem Absoluta auxiliando as correções das atresias maxilares em pacientes adultos, porque tenho focado muito em ancoragem absoluta, e um dos itens da ancoragem absoluta são essas correções transversais. Apesar de saber e entender que esse assunto ainda carece de mais informação científica, de evidências científicas, né, para que ele seja aceito pela comunidade odontológica, ortodôntica como um todo, eu gostaria, minha proposta para essa aula é exatamente de mostrar o que nós temos até então, em termos de pesquisa e em termos clínicos, né? E participar, né, a todos, o que nós estamos fazendo. Estamos no meio de uma caminhada, descobrindo cada dia mais situações específicas de resultado deste aparelho, que é o que eu vou procurar mostrar aí ao longo da apresentação. Então, essa minha ideia de ancoragem absoluta, ela veio de uns 5 anos atrás, mais ou menos, quando eu assisti uma palestra do professor Kim, da Coreia do Sul, e depois ele tive a oportunidade de encontrá-lo novamente, conversei com ele sobre a filosofia biocreativa, então ele me convidou para que eu passasse um tempo na universidade, na Kyung-hee, em Seul. Então, eu estive lá 3 anos atrás, fiquei mais de um mês lá, com os alunos do mestrado, do doutorado, participando ativamente da clínica e ajudei em pesquisas também. E, ao final desse período, eles me concederam o grau de professor visitante da universidade e isso nos aproximou muito. Então, eu tenho ido com uma certa frequência lá, tenho convidado professores de lá para virem ao Brasil. O professor Kim, que é esse aqui, ó, ele esteve aqui há uns 5 meses atrás, veio apresentar as últimas novidades da ortodontia biocreativa. Então, nós temos uma relação muito boa e daí eu comecei a me aprofundar muito meus estudos em ancoragem absoluta. Especificamente, o Departamento de Ortodontia da Kyung-hee, ele criou e divulga no mundo todo uma filosofia chamada BOS, a Estratégia Biocreativa. Essa estratégia, essa filosofia fez 20 anos agora, então não é uma coisa recente, isso já é uma coisa antiga lá no continente asiático. E eu, aqui no Brasil, nós temos um grupo de estudos aqui, então fundamos a BOS Brasil, onde estudamos ortodontia biocreativa. Então, esse endereço aí, Ortodontia Biocreativa, quem quiser entrar no Instagram, tem muitas aplicações dessa filosofia. Então, nós estudamos muito mini implantes, mini placas, né? E, ao estudar isso, um dos temas que eu gostei muito foi desse controle transversal, né? Através de ancoragem absoluta. Então, é por isso que eu me propus a falar sobre esse assunto com vocês hoje. Bom, a primeira coisa que eu gostaria é de tentar explicar o porquê dessa confusão de nomes que nós encontramos na literatura. Então, quando você vai para os artigos científicos, né, você se depara com vários nomes. Então, o que nós temos seria MARP, é o nome que nós conhecemos aqui no Brasil, né? Mas MARP significa qualquer aparelho apoiado em mini implantes. Ele não personaliza o tipo de aparelho, se é apoiado em dentes ou não. Então, também é conhecido como MARME. E aí, a questão do nome tem a ver com a anatomia, né? Porque nós temos o osso maxilar, o osso palatino, a sutura palatina mediana está aqui,
O osso palatino é separado do osso maxilar pela sutura palatina transversa, né? Só que essa parte do osso palatino perfaz o processo palatino da maxila. Então, alguns falam de expansão rápida do palato e outros falam de expansão rápida da maxila. Daí essa quantidade de nomes diferentes que nós encontramos na literatura. Então, esse do lado de cá, que basicamente a diferença dele é por ser apoiado em dentes, ele tem banda nos primeiros molares, normalmente, né? Ele pode ser chamado de MARP, de MARME, ou tem esses outros nomes na literatura também. Muito conhecido também em alguns artigos com essa sigla MSE, que é de expansão esquelética da maxila, ou esse aqui também, Tooth Bone-Borne Maxillary Expansion. Tá? E o outro tipo de MARP que nós temos é este aparelho que não tem apoio em dentes. Então, ele também é um MARP, porque ele é apoiado por ancoragem absoluta, por mini parafusos. Ele pode ser MARM também, né? Mas ele é Bone-Borne Palatal Expansion. Ele não é Tooth Bone-Borne, porque ele não tem apoio em dentes. Tá? Então, a diferença básica desses dois eu deixei para o último tópico da nossa apresentação, e porque nós vamos discutir qual que é a diferença entre usar um ou outro aparelho. Então, vocês podem achar essa terminologia em qualquer revista científica que vocês forem procurar sobre o assunto. Tá? American Journal, Angle, JCO, European Journal, Korean Journal, Dental Press Journal. Enfim, as melhores revistas do mundo tratam desse assunto aí. Estamos, né, num momento de muita efervescência nesse assunto aí. As pesquisas estão acontecendo e vão continuar acontecendo por muito tempo ainda, porque nós temos muitas interrogações ainda sobre a ação desse aparelho, né, os efeitos dele sobre o complexo maxilofacial, e a questão do que isso altera no paciente também, principalmente no nosso paciente adulto. Bom, aqui para os brasileiros, né, se vocês quiserem olhar o tema por livros, eu aconselho 2 livros. Tem esse livro do professor Júlio Gurgel, que foi lançado em outubro do ano passado, então um livro muito recente, né, da editora Dental Press. E tem esse livro aqui agora, do professor Férez e Duarte, que foi lançado agora no congresso do CIOSP, né? Então tem 3 meses, 4 meses que foi lançado. Inclusive, nesse livro do MARP aqui do CIOSP, nós temos um capítulo 3, onde nós mostramos, se não me engano, 6 casos clínicos de expansão rápida da maxila com MARP. Tá? Esses autores aí, coautores, são do nosso grupo aqui da Biocreativa, e esse grupo é um grupo muito ativo. Todo mês nós nos encontramos, revisamos literatura, escrevemos artigos, analisamos a evolução de casos clínicos da técnica biocreativa. Tá? Então, nós fizemos esse capítulo aí com, se não me engano, 6 casos, discutindo, né, o MARP em pacientes adultos. Muito bem, quando falamos em atresias maxilares, né, ou deficiência transversal da maxila, normalmente nós temos alguns problemas associados a essa atresia. Nós temos um desenvolvimento vertical alveolar excessivo, podemos ter um apinhamento dentário junto, podemos ter um palato profundo e estreito e podemos ter um corredor bucal aumentado também. Tá? Então, quando você corrige a atresia da maxila, você automaticamente está tentando corrigir outros problemas relacionados a essa atresia. A expansão rápida da maxila, ontem o professor Weber discutiu muito a respeito do diagnóstico dessas atresias maxilares. Não é o meu objetivo aqui na apresentação de hoje, eu vou especificamente falar da correção dessas atresias em pacientes adultos, utilizando o aparelho de MARP, tá? Mas é muito importante que, naturalmente, ao se propor um tratamento com o disjuntor, ele tem que estar indicado, né? Principalmente em pacientes adultos. Se você passar pelo crivo, né, do diagnóstico, tiver indicação e planejar isso aí, então sim, nós vamos poder ver
a ação desse aparelho. Então, a expansão rápida da maxila, ela é feita para corrigir atresias transversais da maxila. Ela está indicada em dentadura decídua, mista e permanente jovem. E esse é um aparelho já bastante conhecido, ele é bastante sedimentado, tem evidências científicas sobre o uso dele, porque ele é utilizado há mais de 140 anos na ortodontia. Os aparelhos que nós estamos falando especificamente, eles são basicamente dois tipos. Ele tem um aparelho de Haas e o Hyrax. O aparelho de Haas, ele é dento-muco suportado. E o aparelho Hyrax, ele é dento suportado. Basicamente, essa é a diferença entre eles. Bom, então, esse aparelho resolve as atresias maxilares em dentição decídua mista e em adultos jovens. Mas e em adultos? Como que nós faríamos para corrigir essas atresias maxilares? Então, eu usei aqui esse artigo do professor Capelosa, que vai falar daqui a pouquinho, né? Ele estava falando sobre a expansão não cirúrgica em pacientes adultos e me chamou a atenção esse tópico aqui, ó. Ele diz o seguinte: após o final do crescimento maxilar, a sutura palatina mediana e outras suturas faciais iniciam sua ossificação. E ele correlaciona com a idade cronológica aqui. Meninos mais ou menos 17 anos e meninas mais ou menos 14 anos. Com isto, o sucesso da expansão rápida da maxila se torna progressivamente mais difícil e, após os 20 anos de idade, praticamente já não se tenta essa abordagem, devido à alta taxa de insucesso. Resistência à expansão, pressão sobre os tecidos, dor, inclinação vestibular excessiva dos dentes posteriores e do processo alveolar têm sido reportados na literatura. Então, essas complicações podem ser eliminadas com SARP. Então, essa é era a visão corrente lá na década de 90, né? E eu mesmo já passei muito por isso, um paciente adulto com mordida cruzada, posterior, chega no seu consultório e você indicava cirurgia para esse paciente. Aqui eu vou mostrar um trabalho lá da St. Louis, do professor Kim e do professor Eustáquio Araújo, né? Onde eles falam que, em adultos, a expansão palatina não cirúrgica pode resultar em inclinação dentoalveolar, que, por sua vez, pode causar efeitos periodontais desfavoráveis. Portanto, a expansão ortopédica é essencial para prevenir estes efeitos e para estabelecer uma oclusão posterior adequada. Eu achei interessante esse artigo porque eles fizeram, utilizando o modelo de elemento finito, né, 5 tipos de aparelhos, e no tipo A foi um aparelho de um Hyrax, apoiado só em dentes. No tipo B foi esse aparelho, o MARP, sem apoio em dentes. Os parafusos aqui são da filosofia biocriativa, chamados de Simplante, mas a diferença aqui é que não tinha apoio nos dentes. Os outros 3 tipos seguiam esse modelo de aparelho, entretanto, simulava-se cortes, né, cirurgia em determinados locais da maxila, para avaliar se isso aí fazia alguma diferença no resultado final dessa expansão. Então, vejam aqui, o tipo A, que é o Hyrax, olhem como a força toda é dissipada na região dos dentes e dos alvéolos. Ó. E o tipo B, que é este aparelho aqui, apoiado com mini implantes, né, já não tem tanta força sobre os dentes, tá certo? Tem mais do que os outros 3 tipos, onde se faz cirurgia, tá? Mas bem menos do que esse tipo. Então, esse artigo começou a discutir a efetividade, né, do uso de aparelhos apoiados em ancoragem absoluta como auxiliares na correção das atresias maxilares. Então, eu volto aqui no artigo do professor Capelosa, né, para dizer o seguinte: infelizmente, não existe parâmetros clínicos estabelecidos para identificar o grau de ossificação da sutura palatina mediana dos pacientes que permitiria o sucesso da expansão. Ou seja, em pacientes adultos,
a única maneira de determinar a eficácia de uma expansão rápida da maxila seria tratando. Ou seja, era um procedimento empírico, né? Você usaria o aparelho Haas ou Hyrax em paciente adulto jovem, e torceria para dar certo, vamos dizer assim. Era uma coisa muito empírica. Então, qual que é a importância do advento das tomografias? Então, em 2013, a Fernanda Angelieri, junto com a Lúcia Sevidanes e outros colegas aí, inclusive o professor McNamara, publicaram um artigo muito, muito interessante. Eles avaliaram a maturação da sutura palatina mediana através de cortes tomográficos. Então, em cortes axiais, eles dividiram essa maturação da sutura em 5 estágios. Esse aqui seria o estágio A, onde a sutura palatina é quase que uma linha reta, de alta densidade e sem nenhuma interdigitação. Então, seria isso aqui, ó. Você enxerga uma linha reta ao fazer uma avaliação tomográfica desse paciente, da maxila corte axial. O estágio B, a sutura palatina, ela assume uma forma irregular. Então, vejam aqui, já não tem mais aquela linha reta, é uma forma mais irregular. E ela pode ser recortada, é uma linha de alta densidade que pode estar recortada. Esse é o estágio B de maturação. O estágio C, você vai enxergar duas linhas que estão perto uma da outra e separadas em algumas áreas de pequenos espaços de baixa intensidade. Então, esse aqui seria o estágio C de maturação da sutura palatina mediana. No estágio D, que é o penúltimo estágio, você vai enxergar duas linhas de alta densidade no palato, Agora, no osso palatino aqui, ó, já está fusionado, você já não enxerga a linha aqui mais. Então, já houve a fusão desse osso aqui, o que você enxerga é a sutura do osso maxilar. Esse é o estágio D. E no estágio E, que é o último estágio, você não enxerga linha nenhuma mais, Ou seja, já houve a fusão total da sutura palatina mediana. Tá bem? Então, esse trabalho da Angelieri, ele abriu uma perspectiva de você avaliar pacientes adultos sob o aspecto da possibilidade de conseguir disjunção palatina nesses pacientes. Vocês vão ver um paciente que eu vou mostrar, é um paciente de 46 anos de idade e que ele estava no estágio D ainda. Tá? Então, assim, a idade cronológica por si só não é um indicador de possibilidade de abertura de sutura, Agora, esse estágio de maturação da sutura, ele sim, ele é um coadjuvante muito importante para essa avaliação da perspectiva de sucesso no uso dos aparelhos disjuntores em pacientes adultos. Então, esquematicamente, nós podemos ver aqui, ó, o estágio A é uma linha reta de alta densidade, o estágio B, essa linha vai ficando sinuosa. No estágio C, você começa a ter duas linhas paralelas de grande densidade óssea. Tá? No estágio D, você enxerga essas linhas paralelas no osso maxilar. No osso palatino, você já não enxerga, ele já está ossificado. E no estágio E, você não enxerga linha nenhuma. Tá? Esquematicamente, é isso aqui. E aí, você, tendo uma tomografia em mãos, você pode seguir isso aqui, Como é que você vai visualizar essa sutura ao longo dos ossos maxilares e palatinos, do osso maxilar e palatino, Então, você pode enxergar a sutura. Se você puder enxergar a sutura, o seu paciente ele vai estar no estágio A, B ou C, tá? Se você não puder enxergar essa sutura, ele está no estágio D ou E. Então, se você enxerga a sutura e se você vê duas linhas de alta definição, aí você está no estágio A ou B. Se você não enxerga, você está no estágio C. Se a linha que você estiver enxergando for ondulada, aí você está no estágio B. Tá? E se você não puder enxergar a sutura, você está no estágio D ou E. Se você não enxergar a sutura só na região posterior,
você está no estágio D. Se você não enxerga em lugar nenhum, você está no estágio E. Isso também é da Fernanda Legieri, é uma maneira de você te ajudar a descobrir o estágio que esse paciente está, porque essa leitura não é fácil. Aqui eu estou colocando um corte axial de maxila de um paciente, né? E eu pedi o arquivo DICOM. Arquivo DICOM é um arquivo aberto, onde você mesmo faz a leitura dos eventos que você está procurando. Porque quando você pede direto da radiologia, eles vão definir qual corte vão separar para você e vão te enviar. Aí eles vão imprimir e vão laudar. Quando você pede o arquivo DICOM, ele vem aberto para você, dessa maneira que eu vou mostrar aqui. Ó. Então, você, no seu computador, você vai ter um programa que faz essa leitura. Ó. Então, você vai caminhando em direção à sutura palatina mediana para poder fazer a leitura. Ó. Então, aqui nós paramos para podermos fazer a leitura que nós temos do paciente. Você vai, volta, até você ter certeza, né, do estágio de maturação dessa sutura. Então, esse aqui, ó, você quase não enxerga mais sutura nenhuma, tá? Então, eu prefiro o arquivo DICOM, porque, na verdade, esse arquivo DICOM, além de me permitir mais liberdade para fazer a leitura dessa sutura, ou de outras estruturas da maxila, porque eu pedi a tomografia da maxila toda, né? Então, por exemplo, posso querer avaliar a região da área infrazigomática ali para a instalação de um mini implante extraveolar. É a mesma tomografia. Eu não preciso de pedir para o paciente fazer uma tomografia ou pedir para que a radiologia me envie outros cortes. Está tudo comigo ali. E isso é mais barato para o paciente também. Tá certo? Então, vamos falar agora, né, dos tipos de MARP. Existem vários tipos de MARP, cada escola foi idealizando o seu aparelho de MARP, tá? Mas esse aqui foi o primeiro, que eles chamam de Hyrax híbrido. Era um aparelho, um disjuntor de Hyrax, onde eles fizeram duas extensões com fio pesado, e esse fio abraçava 2 mini implantes ali para auxiliar nesse processo de disjunção. Entretanto, quando você vai buscar na literatura, né, você vai ver que o primeiro trabalho que sugere o uso de uma ancoragem absoluta para auxiliar no processo de disjunção é aqui do Brasil. É a professora Daniela Garibe, lá em Bauru, né, com alunos lá do curso e professores, que sugeriu em um modelo, né, a possibilidade de se usar uma ancoragem nessa disjunção. Só que esse artigo aqui, ela estava sugerindo implantes dentários convencionais, tá? Não eram mini implantes. Isso foi em 2007, está publicado na revista Dental Press, ou seja, 13 anos atrás. No ano seguinte, ela já publicou, né, no JCO, Journal Clinical of Orthodontics, só que aí ela já pediu para fazerem um mini implante, né, ou um implante menor, próprio para essa finalidade, e publicou esse caso aí nessa paciente de 14 anos de idade, né? Era uma paciente de 14 anos, então ficou aquela dúvida se o que ajudou no resultado foi os mini implantes, né, o apoio com a ancoragem absoluta, ou se foi a própria resultado da disjunção. Mas, enfim, o que é importante é que a ideia foi lançada, né, de se utilizar uma ancoragem absoluta para que você tivesse menos efeitos dentários nesses procedimentos de disjunção. E aí, em 2010, Ki-Jon Lee, né, vocês vão ver que a maioria dos artigos que eu vou mostrar aqui são de coreanos. É impressionante como os coreanos, eu digo que eles têm ancoragem absoluta no DNA deles, sabe? Esse ano passado, nós tivemos no Congresso Coreano de Ortodontia, eu diria que 85% do programa científico do Congresso é sobre ancoragem absoluta, ou mini implante, ou mini placa, ou MARP, enfim, é ancoragem absoluta. Então, vocês vão ver que, por causa disso, a grande maioria dos artigos desse tópico aí, vocês vão achar como pesquisadores
coreanos. Então, esse artigo é de 2010, do American Journal, tá? E eles fizeram um estudo piloto em uma paciente, tá? Aliás, em 13 pacientes, daí a importância desse artigo, foi em 13 pacientes com idade média de 11,2 anos de idade. Então, eles chamaram isso aqui de Hyrax híbrido. Por quê? Porque era o aparelho de Hyrax, porém, ele se apoiava em 2 mini implantes posicionados na região anterior do palato. E, posteriormente, utilizaram como referência esses pacientes, o resultado desses pacientes, para fazer um estudo com elemento finito, né? Isso foi em 2013, publicado no American Journal, para avaliar, começar a avaliar o que acontecia com essa sutura, com os dentes, com o processo alveolar, com as suturas que circundam a maxila. Então, uma coisa está relacionada à outra, e aqui o crédito é do pessoal lá de Düsseldorf, da Universidade de Düsseldorf, comandado lá pelo Benedict Wilms, né? Então, eles concluíram que este modelo de aparelho, né, e esse modelo de estudo com elemento finito permite uma simulação dos efeitos clínicos de um aparelho Hyrax híbrido que mostra ser uma abordagem apropriada para as disjunções palatinas. Então, vocês vejam que a professora Daniela, em 2007, lançou a ideia, né, e 6 anos depois, eles estavam estudando, através de modelos, né, matemáticos, o que esses aparelhos poderiam provocar em pacientes adultos. Muito bem, então, como eu já disse, nós temos vários tipos de MARP, então depende da escola que você está lendo o artigo, né? Se é da escola europeia, da escola asiática, da escola ocidental, então vai variando. Tem alguns que se apoiam só em primeiros molares, tem outros que apoiam em primeiros molares e pré-molares, né? Alguns não apoiam em dentes, tá? Alguns têm o gancho para tracionamento. Então, vão modificando os tipos de MARP. Muito bem, eu selecionei alguns tópicos para que nós pudéssemos conversar dentro do tempo que nós temos. Então, eu separei 5 tópicos. Primeiro, quais estruturas da face resistem à força de expansão transversal da maxila? Porque, naturalmente, nós sabemos que não é só a sutura palatina, né? Você faz a leitura da sutura, porém, você está comprometendo outras suturas da face. Então, nós vamos dar uma olhadinha nisso aí. Outra pergunta, qual o comportamento da face ao receber uma força de expansão maxilar por MARP? Terceira pergunta, e se um mini implante ultrapassar a cortical do assoalho nasal? Que é uma dúvida também, né? Depois, eu faço uma correlação entre MARP e SARP, ou seja, disjunção apoiada em mini implantes, e a disjunção em adultos conseguida com auxílio de cirurgia. E, por último, eu vou fazer uma correlação entre aparelhos apoiados em dente e aparelhos apoiados somente no palato. Então, vamos lá. Quais estruturas da face resistem à força de expansão transversal? Então, essa figura aqui nos mostra o seguinte, se você vai fazer uma disjunção aqui, você vai, né, ter uma abertura da sutura palatina mediana, para que essa sutura, para que essa maxila sofra uma expansão, ela vai interferir em outras estruturas aqui da face, né? Então, a pergunta é, o que acontece com essas outras estruturas? Porque a maxila não é um osso isolado da face, ele está interligado e para conseguir alterar o formato da maxila, você está comprometendo outras estruturas da face. Tá? Então, quais são as suturas envolvidas no processo transversal da maxila? Você tem a sutura palatina mediana, a temporozigomática, a frontozigomática, zigomático maxilar e epitérico maxilar. Então, o que acontece, vejam aqui nesse desenho de cá, ó, quando você faz uma expansão aqui, ó, você está comprimindo suturas do lado de cá. Então, expandiu, comprimiu ali. Então, tem uma pressão aqui, né? Do lado de cá, você tem a sutura palatina mediana, né? Mas aqui no osso palatino, você tem essa lâmina horizontal. Ela tem que se abrir também
e ela se abrindo, ela vai comprimir, né? Ou ela vai provocar uma pressão sobre as placas pterigoideias do osso esfenoide aqui. Então, será que esse osso esfenoide também se altera quando você abre essa sutura aqui? Né? Então, eu acho que essas respostas aqui é que estão em estudo agora. Né? Obviamente que nós vamos começar a fazer estudos com elemento finito para ver até que ponto essas estruturas são envolvidas, né, durante esse processo de abertura da sutura palatina mediana, né, e clinicamente também, depois nós vamos chegar no aspecto clínico para saber o que isso tem de repercussão no indivíduo. Então, essa pressão transversal sobre a maxila, né, se você abrir a sutura num paciente adulto, naturalmente que você tem repercussão em outras estruturas na região posterior também. Eu mostrei no primeiro desenho a região anterior e aqui região posterior. Bom, e qual o comportamento da face ao receber uma força de expansão maxilar por MARP? Aqui nós já temos alguns estudos, né? Então eu vou mostrar estudos que fazem essa avaliação no plano coronal, no plano axial, né? E vamos conversar também sobre a questão da necessidade de se ter o mini implante atingindo a região bicortical do osso palatino, né? E se ultrapassar muito dessa cortical, o que acontece? Então, no plano frontal, né, os estudos que nós temos procuraram avaliar o que acontece com essa distância aqui. Então, mediu-se antes e depois. O que acontece aqui? Aonde que é o centro de rotação aqui? Essa distância superior, do zigomático superior, ela altera também? Altera mais ou menos do que essa daqui, tá? Então, tem ângulos aqui, tem distâncias lineares. Então, esse artigo é um artigo muito interessante, feito pelo professor Woo Moon, coreano também, porém da UCLA, nos Estados Unidos. Esse aqui é um outro trabalho que avalia o plano axial, né? Então, ao conseguirmos a abertura da sutura palatina mediana, né? O que acontece na região anterior e na região posterior? O osso palatino e o osso maxilar aqui. Eles se abrem por igual, né? Qual a magnitude dessa abertura? Tá? E a correlação disso aqui com a idade do paciente ou com o estágio de maturação dessa sutura. Tá? Então, esses trabalhos todos estão sendo feitos ainda. Esses aqui são os primeiros trabalhos, mas tem muita interrogação ainda, muitas dúvidas que precisamos de responder. O que se sabe, essa foto aqui, o crédito é do professor Burgel, do livro dele, tá? Então, o que nós sabemos é que na disjunção convencional com o Haas ou Hyrax, esse é o padrão de abertura da sutura. Ela se abre em forma de V. Tá? E quando se usa o MARP, esse aqui é um padrão de abertura. É uma abertura mais paralela. Tá? Abre-se um pouco mais na região anterior, porém, você tem um padrão de paralelismo aí mais evidente do que quando se usa só as expansões convencionais. Então, aqui também é do livro do professor Júlio, tá? Então, ele fez uma simulação num crânio seco, ele mostrou, né, essa região posterior ali do crânio, osso palatino ali, né, antes e depois da abertura. Então, reparem aqui, a sutura fechada, aqui a sutura aberta. E aí, ele descobriu, ou ele explicou aqui o que os artigos já sugeriram, né? Então, você tem o âmulo do pterigoide aqui e o processo piramidal do osso palatino. São duas estruturas que estão interrelacionadas aqui. Elas estão uma encaixada na outra, de um lado e do outro. E quando você provoca a abertura da sutura palatina posterior, elas se afastam. Então, o processo piramidal do osso palatino fica afastado do râmulo do pterigoide aqui. Ó, tá? Isso é uma das descobertas, não sabemos o resto das suturas, o que está acontecendo. Tá? Mas já se sabe que isso aqui você vai provocar. Bom, um outro tópico é, e se o mini implante ultrapassar a cortical do assoalho nasal? Então, vejam aqui esse exemplo aqui. Ó. Você tem
o teto da cavidade bucal e o soalho da cavidade nasal, né? O parafuso vai ter que ser inserido aqui, né? Agora, qual o comprimento de parafuso? Porque se eu colocar um parafuso muito comprido, né, para determinados pacientes que têm essa lâmina mais fina, nós vamos penetrar muito na fossa nasal inferior, tá? Então, olhando esse lado de cá, um palato um pouco mais espesso, é óbvio que tudo tem a ver com a anatomia do paciente, né? Então, sabemos também que os mini implantes na região anterior, eles vão pegar uma espessura de osso maior, então, normalmente são mini implantes maiores do que os mini implantes na região posterior, tá? Agora, é interessante que você avalie a anatomia do osso maxilar aqui, para você definir o comprimento do parafuso que você vai instalar nesse paciente, tá? Então, um resuminho desses artigos, quem quiser fotografar, pode fotografar. Esse aqui é um artigo todos são do professor Vumu, né? Esse foi publicado no American Journal em 2018. As conclusões do artigo é que o osso zigomático tem um deslocamento lateral significante e que no plano coronal, o centro de rotação do complexo zigomático maxilar, esse aqui, ó, o centro de rotação está aqui e está aqui, tá? Então, ele se localiza logo abaixo da sutura frontozigomática. No plano axial, é um outro artigo do professor Vumu com os residentes dele lá, né? Então, avaliaram a mesma amostra, porém agora plano axial. Então, resultados. Efetivamente, a sutura pitérico-palatina, parte inferior, pode ser aberta em adultos jovens sem a necessidade de SARP, tá? O processo piramidal do osso palatino se afasta do processo pterigóide durante essa abertura. Foi aquilo que eu mostrei na fotografia do professor Júlio. Bom, e com relação à bicortical do osso palatino? Então, tem esse artigo aqui, também do professor Vumu. Eles fizeram um estudo com elemento finito, né? E simularam 3 situações. Na primeira situação, o mini implante ele atinge só uma cortical. No segundo desenho, ele pegou 1 milímetro da bicortical. E no terceiro, ele pegou 2,5 milímetros da bicortical. E fez a força, simulou a força de expansão aqui e analisou o comportamento desses mini implantes aqui, né? E a conclusão do trabalho é que deve-se procurar obter a inserção bicortical dos mini implantes. E não se deve extrapolar o limite de 2 milímetros além da cortical do soalho nasal, de modo a não promover a indução de infecções na cavidade nasal. Então, essa é uma preocupação que nós temos que ter ao instalarmos os mini implantes do nosso MARP. Muito bem, então agora eu vou falar sobre a instalação do aparelho MARP. Então, nós temos, né, os mini implantes, eu vou falar especificamente deles daqui a pouquinho. Nós temos o disjuntor propriamente dito, com 4 slots aqui. Esse é um dos modelos, você tem outros modelos. E precisamos de um kit para instalação desse mini implante, tá? Eu, particularmente, uso o material todo da PEC Lab. Eu vou explicar o porquê. A PEC Lab, ela é uma empresa aqui de Belo Horizonte, né? E ela tem um kit próprio para instalação de MARP. Então, você tem algumas vantagens. Você tem uma catraca para instalação, tá? Essa catraca, muitas vezes, ela é muito importante para a instalação do mini implante, mas eu uso também um motor de mini implante, porque nós estamos trabalhando no palato, então não tem como você acessar de maneira direta o palato, você tem que ter ali um contra-ângulo, tá? Então é um motor de instalação de mini implantes e, às vezes, essa catraca aqui. E ela tem esse sistema aqui também, ó, da chave de instalação dela, que você tira essa parte de trás aqui, encaixa no seu contra-ângulo e você vai rodando isso aqui e consegue, dessa maneira, também fazer um encaixe, tá? Inserir o seu parafuso. Ela disponibiliza 3 tipos diferentes de disjuntores MARP. Esse aqui é o 2S, esse aqui é um MARP específico para adultos jovens, então ele recebe 2 parafusos só, não há necessidade de você colocar 4 parafusos. Esse aqui é o que nós mais usamos, é conhecido como MARP SL.
ele tem 4 slots para receber 4 mini implantes, 2 anteriores, 2 posteriores. Tá? E ele é de 2 tamanhos, tem 9 milímetros e 11 milímetros, depende da quantidade de atresia que o paciente tem e da quantidade de expansão que você vai querer desse parafuso. E esse MARP aqui é chamado de MARP EX. EX é de extensão, porque ele tem essas extensões aqui. Para que isso aqui? Para aqueles pacientes que têm um palato muito profundo e que o parafuso não consegue descer até a mucosa do palato, devido à atresia. Então, você vai parar esse disjuntor em algum ponto ali e acaba de atingir a mucosa com essas extensões. A hora que você tocar a mucosa aqui, o que sobrar de parafuso, você vai soldar com solda laser aqui e recortar. E esse aqui passa a ser o MARP apropriado para utilizar nesses pacientes com palato muito atrésico. Esse aqui, né, considerando que o paciente tem um palato muito atrésico, ele tem os tamanhos de 9, 11 e 13 milímetros também. Porque muitas vezes você precisa de uma abertura bem considerável para conseguir a disjunção desses pacientes. Então, se você considerar um protocolo de abertura de 2 voltas por dia, né, nesse aqui, você vai dar, se for de 9 milímetros, 36 voltas, se for de 11, 44, se for de 13, 52 voltas. Tá? Se forem 2 voltas por dia, mais ou menos 18 dias, 22 dias e uns 26 dias aqui. Isso é mais ou menos, tá, gente? Bom, e como é que você faz para decidir o tamanho do MARP que o seu paciente precisa? Então, eu vou simular aqui, essa aqui é uma paciente com atresia grande da maxila, né? Então, a PECLAB fornece esse gabarito, o tamanho dele aqui, ó, é de 9 e 11 milímetros, e ele copia exatamente o tamanho do MARP, tá? Do disjuntor. Então, você vai fazer o quê? Você vai, no modelo de gesso do paciente, você vai levar esse gabarito e ver qual que é o tamanho do disjuntor que você precisa. A partir daí, você solicita para a empresa, né, esse disjuntor, que você vai também solicitar no mesmo momento os 4 parafusos, que você vai definir o comprimento deles. Vamos falar disso já já. Então, esse é o MARP SL, ele tem de 6, de 9 e de 11. Esse de 6 é pouco utilizado, então nós usamos mais o de 9 e o de 11 milímetros. Tá? MARP SL. Bom, então aqui agora, falando do mini implante específico para instalar o MARP, nós temos o diâmetro do parafuso, está aqui. Normalmente, esse diâmetro é de 1,8 milímetros. Tá? Aí nós vamos ter a parte ativa, que é a rosca, que é essa parte aqui. Ela, você tem de 5 e de 7 milímetros. Tá? Então, a parte ativa pode ser de 5 ou de 7 milímetros. E nós temos a parte passiva, que é o transmucoso. Né? O transmucoso, ele pode ser de 4 milímetros ou, para palatos mais profundos, de 6 ou até 8 milímetros. Então, você tem esses códigos aqui para fazer o pedido, mas, a grosso modo, o que você pode inferir? Você pode inferir que existem 4 tamanhos diferentes de mini implantes. Então, você soma a parte ativa com a parte passiva. Então, você tem um mini implante de 9 milímetros, de 11, de 13 e de 15 milímetros. Tá bem? Então, vai depender aqui, ó, da anatomia do seu paciente, do local que você vai posicionar o seu MARP. Então, a partir daqui é que você vai definir o comprimento do parafuso que você precisa. Então, agora vamos a alguns detalhes da instalação do MARP. Então, o MARP está pronto. Primeira coisa, né, faz a separação normal, como se fosse um disjuntor convencional, remove a separação, instala o MARP para saber se ele vai se adaptar bem. Tá? Adaptou bem? Então, agora, vamos remover o aparelho e vamos proceder o que eu chamo de córtico-perfuração. Tá? Córtico-perfuração, o conceito é, se você imaginar que é um paciente adulto, né, 30, 40, 50 anos de idade, você tem uma densidade óssea muito grande. Então, você pode fazer
perfurações ao longo da sutura palatina mediana, tá? Com duas finalidades. Você pode ajudar a diminuir essa densidade, já que está muito denso, você vai criar perfurações ali no intuito de facilitar a abertura, e você também está induzindo ao que nós chamamos de RAP, fenômeno de aceleração regional. Toda vez que você machuca um tecido ósseo, né, você provoca um traumatismo no tecido ósseo, você tem uma reação de metabolismo ósseo nessa região aí, e isso dura mais ou menos de 2 a 3 meses e favorece muito, né, ao receber essa força, te auxiliar nesse procedimento de expansão e de abertura da sutura. Tá? Naturalmente, como muitas coisas do MARP, esse trabalho também, o professor Suzuki, aqui do Brasil, foi quem idealizou esse procedimento, né? Mas eu tenho certeza que novos trabalhos estão sendo feitos no intuito de, talvez, estudos clínicos randomizados, né? Para se realmente ter uma evidência maior da importância de se fazer esse procedimento antes da abertura do MARP. Então, aqui, um vídeo mostrando, né, essas corticoperfurações. Você pode fazer com a velocidade um pouco maior, obviamente que você tem que irrigar, né? Então, vocês viram no filme aqui, você está removendo o tecido ósseo ali. Então, após feita a corticoperfuração, você vai cimentar o seu MARP. Ele é um disjuntor convencional, então você cimenta, né? Agora, você vai instalar os mini implantes. Então, primeira coisa, você vai anestesiar o paciente, né? E você pode anestesiar nos locais onde você vai fazer a inserção dos mini implantes, caso você não tenha feito o bloqueio do nervo, né? Porque se você bloqueou o nervo palatino maior, não há necessidade de fazer isso aqui, porque já está anestesiado, tá? Agora, se você não fez a corticoperfuração, então é importante que você anestesie essa região onde vão ser inseridos os 4 mini implantes, tá bem? Outro detalhe, antes de colocar os mini implantes, eu sempre faço uma perfuração prévia, considerando que, às vezes, você tem uma cortical muito densa e, quando você vai colocar diretamente o mini implante, você pode fraturar a pontinha dele. Então, se você faz uma perfuração prévia, você facilita a entrada desse mini implante depois. Tá? Então, eu tenho como protocolo, o paciente está anestesiado mesmo, eu vou ali, faço uma perfuração prévia, né, para depois entrar com o meu mini implante. Vejam a velocidade com que é instalado esse mini implante. É muito lento, ó, tá vendo? É mais ou menos 20 de velocidade com 20 de torque. É bem lento mesmo, tá? Então, aqui está instalado o nosso mini implante. Então, agora nós vamos proceder à abertura. O meu protocolo de abertura, eu inicio com 2/4 de volta por dia, tá? E aí vai depender de uma série de fatores: idade do paciente, morfologia do palato, a intensidade da atresia, profundidade desse palato, né? Então, cada paciente responde de uma maneira diferente. Então, eu começo com 2/4 de volta por dia, e daí a 2 dias eu ligo para ele e pergunto: como é que está a abertura? Eu falo: não, está abrindo bem, tranquilo. Então, continua abrindo 2 vezes por dia. Às vezes, ele pode te falar: olha, está ficando muito difícil de abrir a segunda vez. A primeira eu consigo abrir. Quando eu vou abrir à noite a segunda, está muito duro. Aí, às vezes, eu posso passar a abertura para 1 vez por dia. Tá? E eu tenho pacientes já de uma idade maior, né? Que, às vezes, eu ligo, eles me falam: olha, está muito duro para abrir. Está muito duro. A sensação que eu tenho é que eu vou quebrar a chavinha que eu estou rodando aqui. Então, esses pacientes, eu, às vezes, utilizo abertura dia sim, dia não. Uma abertura, dia sim, outra abertura, daí a 2 dias. Tá? Então, depende muito. Você não vai fazer a mesma abertura para todos os pacientes. Você pode iniciar igual para todo mundo, mas você vai esperar a resposta desses pacientes para poder definir. Tá bem? Aqui, aproveitando a fotografia
radiografia, ó, normalmente, né, são pacientes adultos, quando abre a sutura, você cria um diastema aqui. E eles têm pavor desse diastema aqui. Então, eu faço com uma certa frequência isso aqui, ó. Eu colo o botão lingual aqui por trás, desde que o trespasse vertical permita, né? E coloco uma corrente leve para ajudar a ir fechando aqui. E também faço um pouquinho de resina aqui nessas mesiais para disfarçar para o paciente. Vocês vão ver isso um pouquinho mais para frente, o paciente comentando lá. Tá? E aqui é uma opção, né? Essa opção é dada pela Compass, é uma empresa aqui de Minas Gerais também, de Belo Horizonte, né? Eles podem fazer o MARP para você sem a necessidade das bandas. Eles criam uma moldeira, né, que vai abraçar os dentes para localizar esse MARP para você, mas não tem apoio em dentes. Tá? Eu vou explicar o problema de você colocar os 4 mini implantes nessa região parasutural aqui, ó. Porque tem uma diferença entre você usar um MARP sem apoio em dentes, com os mini implantes aqui e com os mini implantes aqui, ó, mais na região oblíqua do processo palatino ali. Então, aqui eu vou mostrar, né, um paciente, ele usou o MARP convencional, tá? Paciente Aldair, 46 anos e meio. Esse paciente é de uma colega nossa, ele é cunhado dessa colega, e ela já tinha indicado para ele uma disjunção cirurgicamente assistida, então ele não quis. E aí, quando começou a história do MARP, ela comentou com ele se interessou, então ele teve lá no meu consultório para a gente poder fazer a instalação. Não é a ideia aqui discutir o diagnóstico, tá? Mas vejam que ele tem uma atresia da maxila, veja a condição periodontal dele aqui, tá? Esse tipo de paciente, essa inclinação vestibular, no intuito de tentar compensar nessa mordida cruzada, não é muito favorável, tá bem? Daí a colega já tinha feito um tratamento ortodôntico anterior, removeu 4 premolares, tá? Então, o planejamento da colega foi a disjunção cirurgicamente assistida. Vejam a atresia da maxila do paciente, formato triangular do palato, tá? Aqui o espaço das extrações dos premolares. Radiografia panorâmica mostrando, né, os espaços ali, já um arredondamento no ápice das raízes. Presença dos terceiros molares superiores. Vejam, ele tinha um ANB de 1, né? Um excesso de inclinação de incisivo superior. Então, a ideia aqui seria realmente descruzar essa mordida, o planejamento da colega, descruzar a mordida, fechar os espaços inferiores, alinhar e nivelar os dentes. Tá? O ímpar dele estava também 89 graus, ó, vocês podem ver aqui. Tá? Leitura do corte axial tomográfico da maxila. Essa imagem é bem nítida, né? Que estágio que nós temos aqui? Estágio D. Por quê? Porque eu consigo enxergar a sutura aqui, 2 linhas, ó. Dá para ver que são 2 linhas? Vem até aqui, ó. No osso palatino aqui, ó, já está ossificado. Então, é bem clássico esse aqui, é o estágio D, né? Muito interessante. Um paciente de 46 anos de idade no estágio D. Por isso que eu falo, você não pode se basear na idade cronológica do paciente. Tá? Então, o planejamento, eu sempre coloco tentativa de disjunção com MARP. Né? Coloco tentativa porque eu não sei o resultado. E depois eu vou reavaliar o que fazer daí para frente. Sempre faço esse planejamento. Porque se eu planejar, já considerando a correção transversal da maxila, aí depois nós vamos distalizar o dente superior, fazer isso, fazer aquilo, e você não conseguir essa correção, você é obrigado a modificar todo o seu planejamento. Tá? Então, por isso que eu sempre divido o planejamento em 2 partes. A primeira parte é uma tentativa de disjunção. Então, a corte com perfuração. Depois, a instalação do MARP. Novamente, vejam a velocidade com que eu vou inserindo esse parafuso. Muito lentamente, tranquilo.
Tá? Aqui está o paciente com o MARP instalado. E o protocolo que eu adotei foi de iniciar a abertura 2 vezes por dia. Aqui está o paciente com 15 dias de abertura. Vejam o resultado que nós tivemos. Olha o diastema que abriu. Olha como que foi desfeita aquela atresia que ele tinha aqui, né? Então, criamos uma condição agora bem favorável de alinhar e nivelar esses dentes aqui depois, tá? Só que eu queria um pouquinho mais de abertura, estava um pouquinho de topo aqui ainda. Então, a partir daqui, ó, eu pedi para que ele abrisse 1 vez por dia nos próximos 7 dias. E a queixa dele, como é a queixa de todos, né, querem fechar esse diastema. Então, coloquei uma resina provisória para poder diminuir um pouco esse espaço, para que eles pudessem, né, conviver socialmente aí sem maiores problemas. Então, vejam aqui, olha a situação inicial, olha o formato do palato aqui, e vejam agora após a disjunção com o MARP. Tá? Então, agora eu atingi a expansão que eu queria, agora eu posso travar, né, e continuar a segunda fase do tratamento dele, planejar a segunda fase e continuar. Então, aqui vamos ver a fala dele, né, sobre o que ele achou do procedimento do MARP. Bom, meu nome é Aldair, eu tenho 46 anos. Eu sou um paciente que tinha uma mordida cruzada posterior e tinha uma indicação, então, de fazer uma cirurgia para que fosse feita uma abertura no céu da boca. E eu sempre corri dessa cirurgia. Então, me foi sugerido um tratamento alternativo, que é a implantação do MARP, que é um aparelho que é implantado no céu da boca. A implantação foi muito tranquila, uma cirurgia muito tranquila, praticamente indolor. O pós-cirúrgico também indolor, então eu não senti nada, a não ser o incômodo normal de quem já usou qualquer tipo de aparelho ortodôntico. E quando foi no 12º dia, aí durante 12 dias eu fui fazendo a abertura desse aparelho 2 vezes por dia. No 12º dia, houve a ruptura óssea. Aí nesse dia, realmente, aí é um processo mais doloroso um pouco, mais um analgésico mais forte um pouquinho. Eu tomei um dia só. No dia seguinte, já havia feito a abertura considerável entre os dentes incisivos, bem considerável, e foi abrindo mais nesses dias. Aí hoje eu vim aqui na clínica do Toreto, ele fez um complemento com resina para diminuir um pouquinho o espaço, para não ficar muito feio, mas até agora um processo muito tranquilo, praticamente indolor, e até agora um sucesso absoluto o tratamento. Deixa eu abrir a boca para mim, abre a boca grandão, deixa eu levantar, deixa eu mostrar. Ok, muito bom, daí. Muito bem, então, travamos o aparelho, né? Vamos travar, já atingir meu objetivo. Tá, aí vem uma próxima pergunta. E com relação à estabilidade dessa disjunção, a contenção dessa abertura que eu fiz, como que eu vou fazer, né? Os trabalhos, nós temos alguns trabalhos em andamento aí, já temos trabalhos publicados, principalmente na Korean Journal, né? Estão sugerindo uma necessidade de se ficar com esse disjuntor aí durante 12 meses, tá? Agora, eu não posso ficar 12 meses com essas bandas aqui, porque eu quero continuar o meu tratamento. Então, eu vou cortar aqui, deixo o miolo do disjuntor estabilizando e vou seguir o meu tratamento ortodôntico planejado. Então, esse caso está em andamento, né? Isso aqui é um outro paciente, mas só para mostrar para vocês como que isso é feito. Eu utilizo uma broca transmetal de 19 milímetros, tem que ser transmetal, tá? Essa aqui é a marca dela, porque essa broca não é fácil de achar, tá? E é uma por paciente. Você acabou de cortar aqui, pode jogar fora a broca e comprar outra, tá? E cuidado para não penetrar na mucosa aqui, a hora que for cortar, tá bom? E como que é feito isso? Eu venho com a broca, corto aqui nessa região e depois removo as bandas dos molares. Removo de um lado, removo de outro lado. E agora eu vou ter, né, o corpo do meu disjuntor segurando essa disjunção, vai ficar aí por 12 meses, e ao mesmo tempo eu tenho meus dentes livres para que eu possa implementar a minha mecânica, né?
posso distalizar, posso alinhar, nivelar, faço o que eu quiser e posso usar aparelho vestibular, posso usar aparelho lingual, que ó, esse caso aqui, por exemplo, eu faço muita ortodontia lingual, então enquanto estabilizava a disjunção, eu já colei os brackets ali e fui alinhando e nivelando. Vocês imaginam se eu tivesse que ficar com os molares aqui, ó, eu não ia ter como proceder esse alinhamento, né? Usando os molares também. Então, é isso que a gente tem feito para que você não perca tempo, né? Enquanto está estabilizando a disjunção que foi feita. Muito bem. Então, agora eu gostaria de falar para vocês sobre a precisão na instalação desse MARP. Tá? Esse primeiro caso foi feito de uma maneira convencional. Você olha pela teleradiografia a morfologia do palato do paciente e, a partir daí, você define o comprimento dos parafusos. Né? Agora, se você necessitar, né, de uma, vamos dizer assim, precisão para esses parafusos, ou se tiver com suspeita de alguma alteração anatômica, aí é preciso de fazer um outro processo, que é o fluxo digital para o aparelho MARP. Então, a busca pela inserção bicortical ela é fundamental para melhores resultados com MARP. E para buscar tamanha precisão, é necessário planejamento prévio da tomografia, utilizando o que nós chamamos de protocolo de segurança MARP. Tá? Então, o que é esse protocolo? Você vai fazer o escaneamento, vai fazer as tomografias, vai ter um modelo 3D, um protótipo, né? Em cima desse modelo, você vai ter o MARP Guide, porque você vai definir virtualmente a melhor posição para esse MARP. Tá? E vai ter um guia de transferência, que pode ser as próprias bandas aqui, ó, tá? Ou pode ser um guia posicionado nos dentes que abraça esse MARP aqui, se você não for usar as bandas. Tá bem? Então, nós vamos falar agora um pouquinho sobre esse fluxo digital. Então, por que nós vamos medir a maxila utilizando as tomografias? Né? Nós temos todas essas situações aqui, eu vou comentar uma por uma com vocês. Acho que nós temos tempo ainda, posso falar sobre isso. Isso aqui, quem quiser, os detalhes, está na revista Dental Press de 2018, é da Kika, né? O professor Weber falou muito na Kika ontem. A Kika é uma pessoa que tem nos ajudado bastante, né? Com aparelhos, enfim, com essa parte virtual da ortodontia, né? Confecção de aparelhos específicos para distalização, mesialização, intrusão, correção transversal. Então, o laboratório dela é muito, muito bom. Tá? Então, primeira situação, né? Isso aqui é do livro do professor Gurgel. Vejam a diferença de dois tipos de palato. Vejam esse palato aqui. Olha como é fino essa placa aqui. Né? E vejam esse palato, é o oposto. Então, obviamente, né, que o comprimento do parafuso que você vai pôr aqui é diferente do comprimento de parafuso que você vai usar aqui. E aqui, né, o prognóstico da disjunção aqui fica um pouco duvidoso, porque será que você tem osso suficiente para poder usar a sua ancoragem absoluta e fazer força para disjuntar esse paciente? Né? Agora, esse aqui é o contrário. Esse aqui, você vai atingir a bicortical aqui, você tem uma área óssea grande, né? Então, a chance de sucesso aqui é maior. Claro, tem outros fatores, idade, profundidade de palato, etc, etc. Tá bom? Mas só para vocês verem que é preciso analisar cada paciente individualmente antes de definir o comprimento desses mini implantes para a instalação do MARP. Então, avaliar espessura óssea e de mucosa. Na tomografia, você pode fazer isso aqui. Veja esse corte coronal, né? Definiu-se em amarelo aqui 8,21 do lado direito e 8,05 milímetros do lado esquerdo. Né? Espessura de mucosa, 2,83 do lado direito e 2,66 do lado esquerdo. Né? E dependendo de onde você for instalar o parafuso, muda-se a quantidade de mucosa e a espessura do osso. Você pode ter também assimetrias ósseas, né, associada, por exemplo, nesse caso, a um desvio de septo nasal. Então, vejam aqui a inclinação desse palato aqui.
Tá? Se você for colocar o seu MARP plano, você vai ter problemas na instalação desse MARP. A distância da sutura e a espessura de tecido ósseo e mole. Tá? Então, a distância da sutura, ela interfere na espessura desse tecido. Tá bem? Vejam aqui, aqui eu tenho 1 milímetro de espessura e aqui eu tenho quase 3 milímetros de espessura. Então, isso tudo aqui interfere. Às vezes, o comprimento do mini implante de um lado é diferente do comprimento do mini implante do outro lado. Às vezes, você tem defeitos ósseos, né? Vejam aqui, olha esse defeito ósseo aqui, ó. Se, porventura, seu mini implante for inserido aqui, ó, você tem uma chance enorme de não ter estabilidade desse mini implante. Tá? E isso só pela radiografia, você não tem condição de avaliar isso aqui. É preciso uma tomografia. Tá? Alteração anatômica dos seios maxilares. Aqui eu tenho 2 desenhos, um é do livro do Gurgel e o outro é do artigo da Kika na Dental Press. Veja esse seio maxilar, como ele foi em direção à linha média. Ó, então, existe o risco de você, ao colocar o mini implante para o MARP, você perfurar o seio maxilar aqui. Tá? São situações, não é o padrão, não é o normal, né? Mas seu paciente pode ter uma dessas situações. Aqui uma simetria óssea também, já falamos, né? Mas vejam a inclinação do plano palatino aqui, ó, em relação ao plano oclusal. Tá? E, às vezes, a linha média, né, do tecido mole não coincide com a sutura palatina mediana. Então, você, se não fizer essa avaliação virtual aqui, muitas vezes você pode colocar o seu mini implante exatamente dentro da sutura palatina mediana. E, dependendo da idade do paciente, você pode ter problemas ali de estabilidade desse mini implante. E aqui um caso muito raro, mas, né, dentes supranumerários retidos no palato. Ó. Variações anatômicas, né? Cuidado com o forame incisivo ali, você vai colocar o mini implante na região anterior, tem que avaliar exatamente aonde que ele vai penetrar ali, para ver se não tem uma variação anatômica ali. Tá? Então, vejam esse caso aqui. Olha quanto que eu ultrapassei a bicortical. Olha o palato como é que é fino, né? Esse parafuso anterior eu não atingi a bicortical e esse aqui eu ultrapassei muito a bicortical. Por que isso aqui? Porque não se teve atenção, né, na avaliação anatômica aqui para se definir o comprimento desses mini implantes aqui. E outra coisa, quando você pede para fazer o MARP Guide, você tem esse estudo aqui. Ó, isso aqui chega para você. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é o STL do disjuntor MARP. Você tem que ter um STL, porque senão você não consegue fazer esse desenho. E aqui, ó, você define quanto que você tem de parte de mucosa, parte passiva e de bicortical, tá? Então, depois é só somar isso aqui, ó. Isso aqui significa o comprimento total do seu mini implante na região anterior esquerda e esse aqui, na hora que você somar, você vai ter o comprimento total do seu parafuso na região o posterior esquerdo. Então, a definição da posição do seu MARP, se ele vai ficar na área 4, se ele vai ficar na área 3, tá? Isso é definido, quando você pede o MARP Guide, isso é definido pelo laboratório, tá? Eles vão fazer o escaneamento, vão fazer a tomografia, vão pegar o STL do aparelho e vão movimentando esse STL aqui até definir a melhor área para instalar esse MARP. A melhor área significa área com osso mais retentivo, né? Você, às vezes você foge de áreas com osso muito fino, tá? E às vezes você não pode ir muito para a região anterior também, em função de comprimento de raiz dos incisivos, o torque desses incisivos aí. Então, vejam aqui, esse caso, né, foi feito com o MARP Guide, né? Então, vejam o que foi o estudo, o que ia sobrar de mini implantes na região posterior, na região anterior, o comprimento dos mini implantes
E aqui, após a instalação, vejam que eu consegui, né, exatamente o que preconizava o estudo virtual desse paciente. Então, por isso nós chamamos de protocolo de segurança, porque isso te dá uma segurança maior ao instalar esses aparelhos. Aproveitando a foto aqui, ó, esse MARP é aquele de extensão. Ó. O corpo dele não chegava até o fundo do palato, então foi feita a extensão para que você pudesse colocar o parafuso nessa extensão. Aqui é a questão da bicortical. Então, aqui você tem o teto da cavidade bucal e aqui o assoalho da cavidade nasal, né? O mini implante tem que tocar essas duas corticais. Essa área aqui é a cortical, ó. Cortical inferior, cortical superior. Para que você tenha, né, uma maior estabilidade. Então, vejam aqui o exemplo, né? A cortical do palato e a cortical do assoalho nasal. Esse aqui está monocortical. Ó. Então, a estabilidade desse mini implante aqui é menor do que a estabilidade desse aqui. Esse aqui pegou essa cortical e essa cortical. E o que sobra aqui não pode ser muito também, de acordo com o que nós vimos no artigo lá. Tá? Então, dentre aquelas opções de comprimento de parafuso, de 9, 11, 13, 15, você vai ver qual que é o melhor comprimento para poder instalar o mini implante no seu paciente. Então, aqui respondendo, por que eu uso o material da PECLAB? Porque ela é a única empresa, até hoje, que possui arquivo STL, né, do expansor MARP no Brasil. Então, se eu quiser fazer o MARP Guide, aquele protocolo de segurança, eu não tenho opção, eu tenho que usar o material da PECLAB. E, além disso, porque esse sistema de travamento aqui, ó, essas roscas com a distância diminuída aqui, ficam exatamente na cortical, então isso aqui aumenta muito a retenção. Enfim, gosto muito de trabalhar com esses materiais aqui. Tá? Então, não adianta, se você quiser usar o material de outra empresa, você tem que fazer o MARP da maneira convencional. Você não pode pedir o estudo virtual, porque eles não têm o STL desses dispositivos. Então, agora eu vou mostrar uma paciente de 41 anos de idade. Tá? Esse caso está publicado naquele livro da SPO, é um dos casos clínicos que nós mostramos lá. Tá? Isso foi agora, 3 meses atrás, que foi publicado. É a Maria Aparecida. Então, veja a situação inicial da paciente, uma atresia muito grande, né, da maxila. Ela tinha uma condição periodontal inadequada, teve que passar, né, por procedimentos aqui para estabilizar essa condição periodontal dela, para depois prosseguirmos o tratamento. Mas, enfim, o planejamento foi fazermos numa primeira fase, uma tentativa de correção transversal utilizando o MARP. Tá? Então, vejam, ela tinha uma NB de 4 e tinha uma inclinação aumentada dos incisivos superiores, tá? E o incisivo inferior estava dentro de padrões aceitáveis. Então, teríamos que corrigir a classe 2 dela depois da correção transversal. Então, vejam o corte axial da tomografia dela. Esse estágio também é muito nítido, né? Nós não conseguimos enxergar nenhuma linha densa aí, ou seja, esse osso está todo a maturação já aconteceu aqui, não existe mais sutura aqui, tá bom? Então, esse é o estágio E de maturação, é o último estágio. Né? Inclusive, no artigo da Fernanda Angelieri, isso foi em 2013, né? Há 7 anos atrás, ela dizia que esses casos aqui, o tratamento para eles seria a disjunção cirurgicamente assistida. Tá? O que acontece é que nós temos tentado a disjunção em pacientes no estágio E e temos conseguido resultados favoráveis. Então, por isso que eu estou falando que os estudos continuam, porque as coisas estão evoluindo, sabe? Nós temos operado cada vez menos esses pacientes com atresia maxilar. Então, foi feito o estudo do MARP, definiu-se a posição antero-posterior do disjuntor, mostrando o disjuntor, né? Uma visão tridimensional aí.
Aqui, a posição que eles ficariam, posterior direito, posterior esquerdo, anterior direito. Vejam um corte coronal na região anterior, o que ia sobrar do MARP aqui, e na região posterior, o que ia sobrar do MARP. Tá? Então, não é que você não vai exceder com o seu mini implante, é que você já sabe, a priori, quanto que você vai exceder. Tá? Porque você só tem 4 tamanhos de parafuso, e às vezes um tamanho fica pequeno e o outro fica um pouco grande. Então, aqui foi o estudo, numa vista lateral, né, da posição dos parafusos. Então, vejam aqui, ó, lado direito, posterior. A hora que você soma esses 3 valores aqui, a parte passiva e ativa, você chega no valor de 7,10. É o que eu preciso para atingir a bicortical. Tá? E no anterior, 9,21. Então, 7,10. Qual que é o menor parafuso que eu tenho? É um parafuso de 9 milímetros. Então, eu sei que aqui vão sobrar 1,9 milímetros. Né? E esse aqui, 9,21. Se eu usar o parafuso de 9, eu não consigo a bicortical. Então, eu vou ter que usar o próximo parafuso, que é de 11 milímetros. Então, vai sobrar 1,8 milímetros. Tá? Então, é para isso que serve esse estudo com o MARP Guide. É para você já anteceder a situação que você vai encontrar, né, no ato da instalação do paciente. A mesma coisa do lado esquerdo. Aqui é o motor que eu uso esse motor, é um motor de implante adaptado para mini implante. A empresa é Biotech, tá? E eu uso aqui 20 RPMs para instalar o MARP e 20 newtons de torque. 20 e 20. Tá bem? É um motor específico para mini implantes. Esse contra-ângulo é um contra-ângulo cirúrgico. Ele tem uma redução de 20/1 também. Você não pode usar o contra-ângulo normal do seu consultório, não. Então, aqui eu instalei o mini implante. Protocolo de abertura, nós já conversamos, pode ser 2 vezes por dia, 1 vez por dia, ou 1 vez a cada 2 dias. Aqui é a fala dela. Pronto, meu nome é Maria Aparecida, tenho 41 anos, acabei de instalar um aparelho, o MARP. Eu pensei que era uma coisa de outro mundo, mas, nossa, é hiper tranquilo. Nossa cirurgia foi 10. A equipe maravilhosa e agora aprendi a abrir e fechar o aparelho. Tranquilo, viu? Abre a boca pra gente, deixa eu... Levanta essa cabeça, deixa eu mostrar. Muito bem. Então, com 30 dias de abertura, 41 anos de idade, vejam o diastema que nós conseguimos aqui. Tá? Então, ó, vejam a situação inicial, quando instalamos o MARP, 30 dias depois. Então, eu mostrei um paciente de 46 anos de idade e outro paciente de 41 anos de idade. Tá? Eu tenho paciente com mais de 50 anos de idade também, com sucesso no MARP. Aqui é só para mostrar para vocês. Esse aqui, nós medimos, né, a inclinação desses dentes a partir da furca, da região de furca dos dentes. Então, eu tinha 24 graus no início, depois fui para 27 graus. Tá? Isso é T1 e T2. Isso significa que, né, medindo pelo longo eixo dos molares, chegamos à conclusão que nessa paciente ocorreu uma inclinação dos molares. Então, essa inclinação, ela, em hipótese alguma, é desejável. Tá? Daí, a gente está sempre preocupado em definir se vamos apoiar o nosso MARP em dentes, tá? Porque você pode ter essas alterações dentárias. Então, aqui também, ó, são medidas intermolares, vejam aqui também, né? Como que aumentei. Eu passei de 38,3 das cúspides palatinas, dos primeiros molares, para 44,3, né? E a região de furca de 39,9 para 45,4. Então, elas mostram também que houve uma inclinação desses dentes. Tá bem? Houve o efeito esquelético, mas houve também um efeito dentário.
A questão é saber se o seu paciente suporta essa alteração dentária. Tá? Se ele tiver uma condição periodontal inadequada, você não poderia apoiar nesses dentes, ou teria que evitar o apoio nesses dentes. Então, aqui mostrando agora o corte axial, ó, a sutura da paciente antes, né, e após a abertura. Ó. Então, aqui na frente abriu 1,8 e aqui atrás abriu 3 milímetros. Então, vejam, eu abri mais na região posterior do que na região anterior. Tá? É por isso que nós precisamos de ter mais estudos, porque os estudos que nós temos, eles vão dando indícios, mas é preciso uma amostra maior, é preciso uma consistência maior, uma metodologia mais bem definida para que a gente consiga realmente saber em quais situações você vai abrir em forma de V, vai abrir paralelo ou em V invertido, né? Como foi o caso dessa paciente aqui. Então, aqui é um estágio já já um pouquinho adiantado, né? Adiantado não, início de alinhamento da paciente. Reparem que eu já cortei as aletas do MARP aqui, tá? Então, agora eu vou alinhar e nivelar esses dentes enquanto estabiliza aqui. Então, aqui as fases do tratamento. Esse caso está em andamento ainda, mas para vocês verem as etapas, né? Inicial, instalação do MARP, após a disjunção e na fase de estabilização, já iniciando o alinhamento. Tá? Bom, em termos de estabilidade, eu coloquei esse artigo aqui do Korean Journal de 2017. Eles avaliavam a estabilidade dos dentes, do osso alveolar e das alterações esqueléticas. Tá? A conclusão do artigo é que o MARP pode ser utilizado como um efetivo aparelho para a correção das atresias maxilares, mostrando resultados estáveis 1 ano após a expansão. Tá? Que ele fez um T2 aí, comparando os resultados 1 ano depois. Rapidamente, vamos comentar sobre a comparação do MARP, né, quer dizer, a disjunção feita em adultos apoiada em mini-implantes e a disjunção feita em adultos cirurgicamente assistida. Isso é de um trabalho de doutorado da doutora Cibele, né? Ela fez uma avaliação tomográfica da expansão rápida da maxila assistida por mini-implantes ortodônticos em indivíduos com maturação óssea avançada. E comparou essa amostra com uma outra amostra que eles tinham lá, de pacientes que fizeram a disjunção com o auxílio da cirurgia para essa disjunção. Tá? Então, isso foi feito lá em Araraquara. Fiquei sabendo essa semana que vai ser publicado agora, recentemente, então estamos aguardando ansiosamente. Tá? Então, a amostra dela foram 15 pacientes, 17 pacientes de MARP e 15 pacientes de SARP, tá? Com esse padrão de cirurgia aqui para auxiliar na disjunção. Então, o MARP, ele provocou uma maior expansão ortopédica da maxila no terço médio da face e na região posterior do palato, né? E ele teve menor efeito colateral dentário, tá? Nós vamos ver muito mais disso aqui daí para frente. Com relação às alterações esqueléticas após o MARP, né? Em relação à idade, gênero e maturação sutural. Nós temos boa previsibilidade de sucesso até aproximadamente 29 anos de idade. Tá? O gênero não mostrou ser um fator relevante, tanto faz sexo masculino ou feminino. E indivíduos no estágio E, aquele último estágio de maturação, mostraram menor previsibilidade de sucesso em relação aos estágios C e D. Tá? Então, isso é importante a gente saber, que nem sempre você consegue sucesso nessas disjunções. Com relação à maturação, em relação ao gênero e idade, né, houve grande variação em relação ao estágio de maturação da sutura em adolescentes tardios e adultos. Então, aqui eu dou o exemplo daquele paciente que eu mostrei o caso clínico. Um paciente de 46 anos de idade no estágio D. E depois a outra paciente que eu mostrei tinha 41 anos de idade no estágio E. Então, é preciso fazer essa leitura, tá? Para que você possa ter dados para te auxiliar, né, na possibilidade de conseguir sucesso na sua disjunção ou não. E aqui vamos falar, é o último tópico, né, em apoio em dentes e apoio em mucosa.
Só chamando a atenção, esse MARP aqui é considerado o mesmo MARP que nós usamos, né? Ele tem banda nos primeiros molares e está soldado aqui no parafuso. Esse MARP aqui da pesquisa, isso aqui é dos coreanos, é da turma lá da Kyung-hee, esse mini implante, ele é chamado de C-implante, ele é um mini implante jateado, então ele te dá uma retenção maior, tá? Você coloca esses 4 mini implantes, molda, manda para o laboratório, eles vão fazer o MARP, aqui vai ter um túnel no acrílico, aí você vai adaptar esse acrílico aqui e tem uma tampa, a cabeça desse mini implante é encaixada aqui depois. Encaixa a cabeça do mini implante e põe acrílico, tá? Dessa maneira você instala esse MARP. Ou seja, esse aqui você posiciona o MARP e depois coloca os parafusos. Esse aqui você coloca os parafusos e depois que vai instalar o MARP. Então, esse artigo é de agora, alguns meses atrás, saiu na Engel, tá? É da minha turma lá, da Kyung-hee. Ele avaliou as alterações dentárias alveolares em relação aos 2 tipos de expansores. Então, são esses professores todos aqui, ó, professor Sani, professor Chang, professora An e essa outra professora aqui, tá? Kim. Então, qual que era o objetivo do artigo? Avaliar as alterações na inclinação dos molares, osso alveolar e alterações esqueléticas quando comparados, né? 2 tipos de aparelhos. Então, ele usa o Tooth Bone Borne, ou seja, o nosso MARP daqui, né? E o que eles chamam de Tissue Bone Borne, que eles chamam lá dentro da filosofia biocreativa de C-Expander, utilizando tomografias em adolescentes tardios. Usaram 48 pacientes, adolescentes tardios. Adolescentes tardios significa 19,2 de idade, com mais ou menos o desvio padrão aí de 5,9 anos. Então, você tinha pacientes de 25 anos até pacientes de 14 anos. Tá? Foram 24 do MARP convencional, do Tooth Borne, e 24 do C-Expander. Fizeram T1 antes do tratamento, T2 3 meses depois da expansão. Resultados, eu já estou no limite do meu tempo aqui, gente, eu vou resumir esses resultados aqui, mas foi um trabalho muito bem controlado. Eles avaliaram a expansão do assoalho nasal, expansão das coroas, perda óssea vertical vestibular, inclinação do dente, inclinação do alvéolo e largura do osso alveolar vestibular. Tá? Aqui as medidas. E a conclusão. A utilização dos molares como apoio em aparelhos expansores resulta em aumento da severidade dos efeitos colaterais. Em pacientes adolescentes tardios, aparelhos apoiados em mucosa oferecem uma expansão esquelética semelhante aos aparelhos MARP normais, porém com poucos efeitos colaterais dento-alveolares. Tá? Então, isso aqui é um trabalho novo, é preciso de mais trabalhos, talvez com uma amostra de pacientes de uma idade maior, para a gente poder avaliar exatamente se é isso mesmo. Tá? E eu queria finalizar mostrando essas evidências científicas sobre o aparelho MARP. Esse é o último capítulo desse livro aqui, do CIOSP, agora de 2020. Tá? Ele foi escrito pelo colega aqui de Belo Horizonte, Dr. Enio Maziero, e ele fala sobre as práticas clínicas baseadas em evidências científicas. Então, ele fez uma revisão, né, do que se tem na literatura até o final do ano passado, em termos de MARP. Tá? Então, você tem um trabalho com ensaio clínico randomizado. Assim mesmo, esse trabalho, a idade média do grupo experimental era de 13,8 anos, ou seja, você precisa de uma idade mais avançada aqui, em um estudo clínico randomizado, para você ter resultados mais compatíveis com o que nós fazemos no dia a dia. Né? Então, ele teve também 16 artigos com estudo clínico antes e depois, 10 artigos relato de caso clínico, 10 artigos experimentais e 8 artigos de revisão. Tá bem? Avaliou 45 artigos. Então, para finalizar a minha abordagem, qual foi a conclusão dele após avaliar todos esses artigos?
é que até agora temos pouca evidência científica em relação à utilização do MARP. Tá? Então, nós temos muitas perguntas em aberto ainda. Por exemplo, as características morfológicas dos pacientes, a maturidade da sutura, tá? As possíveis diferenças entre padrões faciais e resultados esperados, padrão vertical é igual ao padrão horizontal, tá? Qual o limite para a indicação, até que idade você pode indicar um paciente, né? E as contraindicações. Qual o melhor protocolo a ser utilizado, por exemplo, de abertura, por exemplo, da córtico-perfuração, né? E ele conclui dizendo que o maior número de ensaios clínicos randomizados será necessário para elucidar essas dúvidas. Então, este é o momento que nós nos encontramos hoje, maio de 2020. Tá? Temos muitas interrogações. Agora, eu vou dizer para vocês, o mundo inteiro está pesquisando o MARP. Então, eu acho que em pouco tempo nós vamos responder a todas essas perguntas. Mas, por enquanto, né, fica a satisfação dos pacientes, como esses dois que eu mostrei para vocês, foram pacientes indicados para fazer a disjunção da maxila com assistência cirúrgica, os dois se recusaram e nós temos conseguido, né, resolver a atresia maxilar desses pacientes sem essa cirurgia. Agora, temos perfeita consciência que temos que aguardar mais, né, mais evidências científicas para podermos sempre acertar nessas disjunções desses pacientes. Tá? Com a permissão do pessoal aí, disseram que eu poderia fazer uma divulgação aqui. Então, nós temos um curso aqui nas Ciências Médicas, em Belo Horizonte. Esse curso, ele envolve toda a ancoragem absoluta, mini implantes, mini placas, mini implantes extraalveolares e também o MARP. É um curso de 3 dias e meio, ele vai de quarta até sábado, tá? Você tem aula teórica, hands-on de todas as mecânicas, e no sábado de manhã nós instalamos, né, dispositivos para que os alunos possam ver. Tá? É chamado de curso de ortodontia biocreativa. O último ia ser realizado agora do dia 25 ao dia 28, mas em função dessa pandemia aí, ele foi postergado e nós ainda vamos definir uma nova data para ele. Ainda temos vagas, as vagas são limitadas, mas ainda tem vaga, e quem quiser alguma informação, neste telefone aqui, ó, tá? Ou pode também me procurar no Instagram. Tá? A mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que uma mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Né? Com muita calma, muita parcimônia, aguardando as revisões de literatura, os ensaios clínicos, para saber se este aparelho realmente vai ser aquilo que ele vislumbra ser. Tá? E aí nós vamos conseguir tirar muito paciente adulto da cirurgia. Tá bem? Então, gostaria de agradecer em nome do curso de ortodontia do Excel, das Ciências Médicas, tá? Agradecer ao pessoal da organização e quem quiser fazer contato comigo, não sei se vai dar tempo de responder todas as perguntas, mas meus contatos são esse aqui, Ortoeto ou ortodontia biocreativa. Tá? Por falar nisso, eu tenho publico muito sobre os mini implantes, mini placas, MARP, tem muita coisa lá. Se vocês entrarem, vocês vão ver. Tá bom? Muito obrigado a todos. Oi, professor. Sim? Está me ouvindo? Vamos às perguntas, então? Acho que vai dar tempo, sim. A gente ainda tem um tempinho. Posso começar? Pode começar. Já tomei minha água. O Tiago perguntou se, ao colar os botões para fechar os diastemas, os incisivos superiores não vão para o vazio, já que ele fez a disjunção. Sim, pois é. É por isso que eu chamei a atenção. Isso é uma força muito, muito leve. Tá? É mais para dar um conforto para o paciente, porque o que vai resolver mesmo é aquela resina que eu coloco. Tá? Eu não estou contando com o movimento mesial das raízes dos incisivos centrais. Ali é para dar um pouquinho... A força é muito, muito leve ali. Não sei se você percebeu, eu deixei um elo da corrente ali, sabe? Uma força suave e o resultado maior vem da colocação provisória da resina. Entendi. O Tiago perguntou
Em casos de torus palatino, melhora a ancoragem? Dá mais estabilidade? Repete para mim a pergunta, por favor. Em casos de torus palatino, melhora a ancoragem? Dá mais Sim. estabilidade? Com certeza absoluta, dependendo da posição desse torus, né? Paciente que tem torus é uma maravilha para ancoragem absoluta, tá? Porque ali é um osso muito denso, então a estabilidade é enorme, tá? Muito, muito bom. Se você tiver precisando de um MARP, um paciente com atresia maxilar e para você colocar seus mini implantes ali. O Paulo Maia pergunta: a instalação do expansor é feita na mesma sessão da córtico-perfuração? Sim, então você adapta o MARP para ver se ele está adequado. Se tiver ok, você tira o MARP, faz a córtico-perfuração, depois volta com o MARP para cimentá-lo na boca e aí instala os mini implantes. Tudo na mesma sessão. Ok. Camilo de Souza: o exame visual da necessidade de expansão e ou de junção, é claro, o senhor utiliza um raio-x frontal, PA, para observar e confirmar e quantificar a necessidade de disjunção ou expansão? Olha, eu utilizo exame clínico, exame de modelos e utilizo na própria tomografia que eu peço, eu também utilizo essas medidas, tá? Então, assim, aí é uma questão de diagnóstico, eu não entrei nesse aspecto aqui, mas você tem que saber se está indicado essa expansão óssea, ou se você consegue corrigir a mordida cruzada do paciente com a inclinação dentária, tá bom? Então, eu utilizo exame clínico, exame de modelos e a tomografia, né, o corte axial, para ver os aspectos transversais aí. Certo. Fred Dávila pergunta: como fazer esse acompanhamento de expansão superior no tratamento na arcada inferior? Aí depende, né? Você pode ter uma atresia de maxila e uma atresia de mandíbula. Aí, quando você abrir o arco superior, você vai ter espaço para poder abrir o inferior. Agora, se você tiver uma mordida cruzada, né, superior, aí você vai fazer a disjunção, descruzar a mordida e depois você vai interferir no arco inferior. Eu não sei se foi isso que você quis falar, viu, Fred? Fred é amigo meu lá do Rio de Janeiro, de Niterói. Depois você me fala no WhatsApp se foi isso aí mesmo. Bruna Meirelles pergunta: o senhor já instalou o MARP em paciente fissurado adulto? Ou se existe na literatura algum trabalho publicado? Olha, muito obrigado pela pergunta. O meu filho mais novo está fazendo mestrado em ortodontia aqui na PUC de Minas Gerais, e o trabalho dele, a PUC trabalha muito com pacientes fissurados, então o trabalho dele é exatamente nesse sentido, sabe? Existe sim essa tentativa de se conseguir instalar um MARP nesses pacientes fissurados, que tem uma dificuldade de adaptação dos disjuntores e também, né, dos processos de protração, né, para correção de classe 3, né, uma vez que esses pacientes têm dificuldade de crescimento transversal e posterior da maxila, tá? Mas já tem trabalhos nesse sentido também. Eu, particularmente, nunca instalei, tá? Mas te falo que sei de vários grupos aí que estão fazendo isso aí já em forma experimental. Nós estamos numa fase, estamos, assim, eu diria que engateando ainda para entendermos tudo sobre MARP, tá? Então, muitas perguntas eu não vou saber responder, mas é porque ninguém sabe. Mas eu estou acompanhando atentamente as pesquisas. Tá. Ricardo Franklin pergunta: em casos de falha no MARP, qual a sua conduta? Encaminhar para a cirurgia da expansão? Olha, essa é uma pergunta interessante. Até hoje, eu tive um paciente que eu não consegui sucesso no MARP, sabe? Mas é um paciente de uma atresia absurda. E paciente com mais de 50 anos de idade. E eu já tinha indicado para cirurgia, ele falou que não faria cirurgia. Eu disse que o prognóstico para se tentar a abertura com MARP era duvidoso. Ele topou. Eu fiz a abertura, não consegui. E aí, o que nós fizemos? Eu conversei com o cirurgião e tentamos fazer cortes nos pilares dele, na região anterior e 2 na região posterior da maxila, com anestesia local, no consultório mesmo, sabe? Para ver se isso facilitava a abertura.
mas não consegui. Então, provavelmente, meu próximo paciente que eu tiver suspeita de assim, achar que é difícil de conseguir abertura com MARP, só vou aceitar colocar o MARP nele se ele se submeter a uma cirurgia antes para auxiliar nessa abertura. E aí a gente sabe que se você faz a cirurgia, mas utiliza o MARP, seus efeitos dentro alveolar são menores. Tá? Certo. Tiago pergunta se é mais difícil de juntar quando o paciente tem toros. Como eu falei, né? Vai depender dessa região do tórax. Naturalmente, se esse tórax estiver pegando a sutura palatina mediana, aí é mais complicado, com certeza absoluta. Você tem um osso muito denso ali. Tá? Certo. A ativação do MARP inicia no mesmo dia da instalação? Exatamente. Você fez a corticoperfuração, você já iniciou o processo ali de remodelação óssea na região, então acabou de instalar o MARP, você já pode começar a abrir, né, 2 vezes por dia. E acompanhando o paciente, daí a 2 dias, você liga para ele para saber como é que está. Pedro César pergunta se sempre a córtico, acho que a perfuração e tomografia são necessárias? Olha, sempre não, né? Bom, a questão da tomografia, eu mostrei 2 casos. O primeiro caso foi feito sem o MARP Guide. Eu pedi tomografia para questão de diagnóstico, não para questão de se confeccionar o MARP Guide, né? Fazer o posicionamento virtual desse aparelho. Então, assim, não precisa. A outra pergunta, o que foi que ele perguntou? Corticoperfuração. Foi o que eu falei também. O professor Suzuki tem artigos mostrando, né, que após a corticoperfuração você consegue essa disjunção em pacientes que foi tentada a disjunção com insucesso. Tá? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, falta mais evidência. Então, assim, você não pode afirmar ainda que a corticoperfuração é um fator fundamental para o sucesso da disjunção da maxila com MARP. Ainda não. O Fred Dávila, que é o seu amigo, né? Ele volta a pergunta aqui com placa, acho que é sobre a pergunta anterior. Sim, pode. Você pode ir acompanhando a expansão do arco superior com uma placa, né? No arco inferior, desde que isso seja permitido pelo seu diagnóstico, né? Você tem uma inclinação lingual dos dentes inferiores. Pode sim, Fred. Eu espero falar o nome certo, acho que é Bené Limongi. Bené Limongi. Limongi. Ele quer dar um forte abraço para o senhor, né? Está elogiando muito a aula maravilhosa. E a pergunta dele é, na contenção você falou de 2 meses, certo? Tem algum... 12 meses. 12 meses. Isso. Tem algum artigo mostrando o corte axial totalmente calcificado ou parcialmente? Abraços, querido. Bené, nesse artigo que eu mostrei, da Korean Journal, essa revista é aberta na internet, você pode entrar aí para você olhar, e eles mostraram esses cortes, sabe? Fizeram o T3 12 meses depois, e mostram estabilidade. Agora, eu vou te dizer o seguinte, eu tenho notícias de pacientes que 12 meses depois, essa sutura ainda não está completamente ossificada ainda, tá? Então, por isso que eu estou falando, nós precisamos ainda de continuar estudando para definirmos melhor o momento que você vai poder remover o MARP da boca do paciente. Fred Dávila volta perguntando, inferior com parafuso? Sim, com parafuso, para você poder conseguir a expansão. Tá? E ele está mandando um grande abraço para o senhor e falou parabéns pelo enorme desprendimento e generosidade pela entrega de conhecimento sem reserva. Muito obrigado, Fred. Peraí, um grande abraço. A corticoperfuração também deve ser bicortical? Paulo Maia pergunta. Olha, na verdade, você tem uma broquinha, no kit da PECLAB vem uma broquinha
que te dá, ela tem um ombro para fazer um stop ali, para você não perfurar mais do que deve, sabe? Eu não diria que você é obrigado a atingir a bicortical, não, sabe? Mas você deve conseguir perfurar a cortical e uma parte considerável ali da região intramembranosa. Tá? O perigo de você tentar bicortical é você perfurar mais do que deve ali, tá? Porque uma vez que você mediu, foi só o mini implante, né? Tá? Professor, de pergunta a gente acabou por aqui. Agora, de elogios, tem milhões aqui, todo mundo elogiando muito a sua aula, repleta de evidências científicas, né? Começar um sábado assim é um prazer muito grande para a gente. A gente já começa o dia feliz, né? Aprendendo bastante. Então, eu quero agradecer ao senhor pela essa excelente palestra. Aqui estão falando que o áudio está baixo. Está baixo o meu áudio para vocês? Cris, professor Luiz Fernando? Não, tá bom, estou escutando, Rafinha. Para mim tá bom, está picando o áudio. E eu deixo o senhor com a palavra se quiser fazer alguma consideração final. Professor Luiz Fernando, só um pouquinho antes aqui, eu queria agradecer em nome da Rede OA, da equipe Ortho Intelligence. Queria agradecer também em nome do TUFI, da Ideological, que está nos acompanhando via YouTube, né? Agradecer o professor ter aceito o convite, agradecer a palestra tão enriquecedora, né? A gente fica muito feliz quando a gente vê uma pessoa tão embasada cientificamente, né, professor? Eu tenho 19 anos de ortodontia e quando a gente acompanha uma palestra assim, a gente fica muito feliz mesmo, agradecido pelo professor passar todo o conhecimento sem reserva nenhuma, tá? Então, agora sim, eu queria que o professor ficasse com a palavra aí para fazer as suas considerações finais, mas sempre colocando aqui a casa sempre à disposição do professor para quando o professor quiser voltar, viu? Tá bom, agradeço a vocês todos. Foi um prazer muito grande poder falar para vocês. É um público novo para mim, né? E dizer que vocês estão de parabéns pela grade que montaram. Espero ter contribuído, né? Diante de gente tão competente que vocês colocaram aí. E me coloco à disposição. Eu estou aqui em Belo Horizonte, aqui na Faculdade de Ciências Médicas. Já passei aí meus contatos aí. Quem quiser mais informações, tá? Estou às ordens. Muito obrigado por tudo aí. Parabéns. Obrigado, Obrigada, professor. professor. Isso.